Será que eu posso começar a falar um pouco então desse resumê, desse mini memorial? Eu acho que é algo importante, né, para vocês. E eu vou ser bem honesto, eu fiquei pensando em vários tópicos do nosso plano de ensino que eu estou sempre olhando e questionando algumas coisas, tal. Então eu vi que tem muitos itens, muitas coisas. E aí fiz a seguinte pergunta, que eu acho que é a pergunta que é uma pergunta até mais de aluno, não sei, mas é também do professor, é a gente pensar assim, isto tem um sentido na vida dessas pessoas? Isso vai realmente auxiliar, empoderar e capacitar essas pessoas para fazerem bons trabalhos, enfim, práticos na vida delas, né? Então eu estou sempre pensando olhando lá, né? E aí, entre os tópicos de metodologia, tem muito detalhamento de metodologia. Por exemplo, como a gente faz uma citação de artigo, né? Como é que a gente cita um artigo dentro de outro artigo? Tá, eu posso dar uma aula sobre isso, tem várias coisas de formatação. Mas, assim, tipo, sabe receita de bolo? É regrinhas que a gente cumpre, até posso colocar trechos de livros que falam disso. É uma coisa que é tranquila, eu acho. A gente precisa saber, claro. Mas eu pensei em outras coisas. Por exemplo, eu cheguei à conclusão de que a gente precisava ter uma aula para falar sobre o memorial, sobre o resumê, que eu vou explicar, que é basicamente, vamos colocar assim, é uma apresentação, é uma autoapresentação, tá? É uma autoapresentação que você vai fazer de modo escrito, né? Então, assim, tem uma certa formalidade no sentido de que é feito escrito, né? Mas dentro disso é muito mais livre do que um resumo, do que uma resenha, muitíssimo mais livre do que um artigo. É algo que a minha ideia, que a gente vai praticar. Eu vou propor a gente praticar a construção dessa apresentação escrita de vocês, né? Isso é legal para muitas situações, né? Ah, que tem a ver com a diversidade de opções de trabalho que vocês vão ter, né? A diversidade de lugares. Eu penso assim, tudo bem, eu sou romântico e tal. Eu penso no assistente social, eu penso assim em gente que não tem medo de viajar, enfim, respeitando, esquece a pandemia um pouco, vamos só pensar em termos de trabalho, né, de vida. Gente que não, mas o bairro é longe. Nunca que um assistente social vai falar isso, né? Ao contrário, então aquela disposição. Então, mas essa empresa, pô, mas eu nunca trabalhei com empresa, não vou nem pisar lá. Não, eu acho que são pessoas que têm uma vocação para abertura, né, para o envolvimento. Não, é um desafio novo, vamos lá, né? Então, esse resumê vamos dizer, uma prática muito legal, porque é aquela apresentação. Minha ideia, vocês vão fazer um primeiro agora nesse semestre, com a gente aqui e tal, mas vocês vão aproveitar isso para o resto da vida de vocês. Porque, como dizia um professor meu lá na Unicamp, tem certas coisas que a gente escreve uma vez só na vida, né? E depois, calma aí, depois a gente passa os outros 80 anos melhorando aqui, arrumando ali, mexe uma frase aqui, acrescenta uma coisa ali, resume no começo para poder falar mais no final. Então a gente vai aprimorando, entende? Então eu pensei que a gente podia começar a fazer uma primeira versão dessa apresentação escrita, vou dar as dicas, né? Tem dois formatos, tem o memorial e o resumê, mas assim, não tem obrigatoriedade de tópico, não tem uma formatação muito específica, que nem um resumo, até 200 palavras, não é assim, no caso do resumê é outra coisa. Que mais? E não é aquela chatice do currículo Lattes. Pronto, falei, tá gravando, fica registrado, o professor falou, nossa, o professor falou que é chato o currículo Lattes, passou pra gente. Bom, fazer imposto de renda é chato, a gente tem que fazer, né? Dar bronca no figo é chato, às vezes a gente tem que fazer. Cozinhar, tem hora que você está cansado, mas às vezes tem que fazer. Então, assim, o currículo Lattes é super importante para situações formais, onde você vai passar um link, e nesse link a pessoa vai ter acesso a todas as suas produções, teus trabalhos, teus artigos.
Beleza, esse é bem formal, bem, vamos dizer, mais rígido e mais frio, né? Pô, mas você tem uma apresentação, falar da tua vida. Não é você dizer assim, participei de 3 eventos, publiquei um artigo, fui orientado por tal pessoa, ganhei bolsa tal, tive média de nota 8,5. Não é isso. É dizer assim, na minha infância, minha mãe teve uma doença muito séria e ela precisou de atendimento, teve muita dificuldade. Eu comecei a pensar em como é importante o trabalho das pessoas que prestam atenção em quem está sofrendo, em quem está doente, que às vezes não tem acesso a um hospital. Então você está contando a história da tua vida e está ligando, e isso de alguma forma te ajuda quem estiver te conhecendo a entender, pô, agora eu entendi porque que essa pessoa trabalha pra caramba, ela tá tão interessada, porque ela tá a vida dela tá ali também, entende? Então é um pouco esse relato. Eu quero propor essa ideia de um resumê, de um memorial, onde caibam essas experiências pessoais que não são. Tirei 9 na disciplina tal, tirei 8. Não é nada disso. É outra coisa. Né? É dizer assim: tenho demonstrado paciência para ouvir professor que fala pra caramba. Esse é um talento que pode ser mais útil do que tirar nota 9, 8, 7, sei lá. Entende? Então, sei lá, tem um trabalho voluntário aos final de ano, eu sempre ajudo a entrega de, enfim, levo alimento, faço uma tarde musical com o pessoal no centro da terceira idade e tal. Então são coisas que no teu resumê, no teu memorial, é legal você falar, entende? E quando a pessoa for te contratar, às vezes essa experiência sua, pô, eu toquei, sei lá, fiz 3 noites lá de som, de karaokê com o pessoal sei lá, de uma situação do hospital que não tinha condição de se mexer e tal, e a gente foi lá e fez. E isso é mais interessante muitas vezes para quem está procurando um assistente social engajado, tal, do que o cara tirou 8, tirou 8,5. O que tirou 8,5 é melhor do que o que tirou 8. Não é, gente. Aí é que está o grande lance. O cara que tirou 8,5 não é melhor do que o que tirou 8. O que tirou 8 não é melhor do que o que tirou 6. O que tirou 6 não é pior do que o que tirou 9. O que faz a diferença na vida da gente, na vida de vocês, é outra coisa. Tá entendendo? É o envolvimento. Não. Desde que meu pai morreu de câncer, eu entendi que a saúde tem que ser valorizada assim, 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 e que as palavras que a gente profere para as pessoas nessa situação, elas têm uma relevância e que a gente não pode trabalhar só uma coisa. Eu estou falando, estou me emocionando pensando coisa e que a gente pensa numa pessoa que entre aspas está em estágio, enfim, está em estágio terminal, está condenado e nós não podemos pensar em assim acabou. Já era. Não existe isso. Que a gente aprende sofrendo que não, a gente tem que dar dignidade para essa pessoa, a gente tem que estar junto no afeto e não é assim, eu vou soltando a mão aos pouquinhos. Não, não, eu vou sofrer mesmo porque eu não vou abandonar essa pessoa. Vai morrer sozinho? Não vai, não. Se eu tiver ali, eu vou dar a mão para essa pessoa. Tá entendendo? Então, aí o cara vai discutir, a nota é 8, 9. Tá, beleza, é importante, mas o que vai fazer a diferença na vida de vocês é a postura diante das coisas que a vida traz. E várias delas, a universidade não vai ser responsável por inventar essas oportunidades, entendeu? A gente pode dar umas orientações, ajudar, né? Dar umas dicas aí, mas a vida é a vida. Vocês entendem? Então, o memorial e o resumê são uma narrativa, é uma história. Vocês vão escrever. Quem, vamos dizer, a pessoa que é mais, tiver alguém mais sistemático, organizadinho, é isso mesmo, é contar de certo modo a história da sua vida, né? Só que assim, não é só ficando de papo furado, não é isso, né? Porque eu gostava de tal coisa, adoro ir no cinema, não é isso, é assim, colocar esse fio condutor, né, dos grandes interesses, das coisas que te motivam e ligar isso na na experiência de vocês, no que na expectativa de trabalho de vocês. Eu quero poder
cuidar da terceira idade, que nem a Sandra tem um vínculo forte com isso, né? Tem uma ligação e tal. Eu sei que alguns de vocês já manifestaram interesse em algumas. Então, por quê? Porque tem uma história, assim, é porque eu gosto e pronto. Não, tem um sentido, né? No currículo Lattes não vai aparecer isso. Mas numa entrevista, seja presencial, seja online, ou em alguns casos na leitura de um resumê, de um mini memorial, a pessoa vai entender, poxa vida, que legal, eu estou vendo que ela está ressignificando a vida inteira dela quando ela se dedica desse jeito a uma coisa. Não é por acaso, entendeu? Não tinha ninguém nesse tema, eu resolvi pegar. Não. Aí é o memorial que vai dizer isso. Entendeu? E aí eu achei assim, nossa, isso no serviço social é, eu acho que é muito relevante a gente treinar isso, trabalhar isso, né? Coisa que na engenharia, por exemplo, talvez não seja tão importante. É importante também, mas para eles o Lattes é mais importante, sei lá, na física. Mas para nós, para vocês aí, a narrativa, você contar. Lembra que vocês são as pessoas que vão ouvir pessoas, né? E também é legal ter então ouvir as narrativas, né? E também é legal ter essa experiência de construir a narrativa de vocês. Na hora que vocês organizam um resumê, um mini memorial, a diferença, então vamos lá. Qual é a diferença entre um e outro, né? Eu estou usando palavras diferentes. Eu vou estabelecer aqui de modo bem simples a diferença que eu vejo assim. Pensa no memorial como uma história bem detalhada, tipo um longa-metragem. Você vai escrever, às vezes, 8 páginas contando vários episódios importantes da tua vida, né? Beleza. E o resumê, você vai fazer assim um relato também, mas 2 páginas. Estou dando tem outras pessoas que dão números diferentes, mas é mais ou menos isso, tá? Então o resumê é um memorial bem condensado, tá? Aí assim, eu não vou pedir para vocês um memorial de 8 páginas, 10 páginas. E se vocês olharem na internet, tem professor. Tem uns caras também que dá aquela exagerada, né? Eu achei ontem uma doutora que escreveu um memorial, publicou na internet um memorial de 70 páginas. Meu, parabéns, né? Mas assim, menos, né? Não precisa tudo isso, tal. Então, eu pensei no seguinte, pensei em colocar como uma tarefa, e que é nota, viu? E que geraria você manda lá, preenche, faz, como vocês fizeram um resumo e a resenha, e isso valeria uma nota, né? Depois quero saber se com as explicações, se isso ficar tranquilo, a minha proposta é essa, e se não a gente vê como faz, né? Mas pensei em fazer um resumo, fazer 2 páginas. Acho que, até porque, meu, vocês são jovens, pessoas que estão. O Ricardo eu vou deixar fazer 3, viu, Ricardo? Dá. Mas assim, eu acho que 2 páginas tá bom para vocês se posicionarem, assim, colocarem um pouco das experiências relevantes, né? E, e, e aí, beleza, é um resumê. Em algumas situações, novidade para vocês, tem alguns casos em que as contratações acontecem. Hoje em dia está super em voga essa coisa da entrevista aqui, né? Entrevista no Zoom, entrevista online e tal. Mas eu descobri há pouco tempo, e até fiz um teste, eu fiz uma brincadeira, eu estava preenchendo um negócio para entender como é que era, né? Eu falei, e se fosse eu, como é que é? Então eu comecei a fazer um negócio, aí tinha que responder umas coisas, e aí, tipo numa entrevista virtual. E aí, num certo momento, cara, eu caí para trás, era assim, não me lembro, era assim, tipo, grave um vídeo agora de 3 minutos, comentando tal coisa. E começava a gravar, cara. E aí eu tinha que falar. Então, assim, olha como o mundo está mudando rapidamente, né? As coisas, os desafios. Cara, numa situação, né? Então, a dica: se você vai para uma entrevista dessa online e tal, fica com o teu resumê do lado ali. Fica com ele do lado. Pode ser muito útil para você.
pode ser até mais útil do que o Lattes. O currículo Lattes, o que você vai fazer? Você vai passar o link para a pessoa. O cara vai clicar, vai ler. Agora você tá ali, grave um vídeo de 3 minutos, bicho. Pega você de susto, né? Então, assim, eu construí para mim a minha narrativa. Eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que a minha professora Dulce, que faleceu um mês depois da minha formatura, eu tô falando de verdade, ela faleceu um mês depois da minha formatura, foi assim uma pessoa que foi muito importante na minha carreira até hoje, né? E tem tudo a ver com a gente estar aqui agora, né? Foi uma pessoa que estava vivendo um estágio terminal de doença e não sabia que era tão grave. E ela encerrou as atividades e ficou orientando o último aluno. Eu fui o último aluno dessa professora. E então, eu vou escrever. Se eu for fazer o meu resumê, com certeza essa passagem tem que contar, né? Essa interação e como tudo que eu trago hoje, eu aprendi muito daquela pessoa que dedicou as últimas semanas ali a me falar coisas importantes que eu trago comigo, sabe? Então o resumê tem espaço para isso. Tem a cara de vocês. Vocês vão gostar muito mais do que currículo Lattes. E aí eu trouxe, assim, o que eu pensei? Em vez de ficar, tô falando, a gente está gravando, eu vou colocar depois esse vídeo para vocês, mas eu trouxe alguns links que falam dessas coisas, né, de outras pessoas que têm visões talvez um pouco diferentes da minha, mas que são legais, né? A gente tem que respeitar a diferença e apoiar, né? Então são pontos de vista. Eu pensei da gente abrir alguns aqui na tela e olhar junto mesmo, coisa informal, coisa rápida. E aí, qualquer dúvida, vocês já podem. A gente já vai trocando ideia, né? Tudo bem? Eu tô sentindo que vocês ficaram super quietinhos, quietinhos, e eu quero trazer vocês assim comigo, assim, não quero que ninguém fique. Tá tudo tranquilo. Eu tô lendo aqui no chat também que teve uma coisa de prefiro prova aqui. A minha questão com prova é que eu tô acostumado a preparar prova, há 20 anos eu preparo prova e tal. Mas assim, preparei prova de muitas coisas na vida, mas eu acho que eu nunca preparei uma prova de metodologia científica. Não, eu até já preparei. A primeira vez que eu dei essa disciplina, eu preparei uma prova, mas assim, ficou uma coisa, para mim, eu achei um pouco artificial. Tipo, sabe, você vai pôr uma pergunta para a pessoa, então, sabe, o cara preencher alternativas no negócio e tal. E eu pensava, pô, mas o cara não tá. Essa prova não tá assim sendo instigante, não tá ajudando a pessoa na. Eu acho meio complicado avaliar. Eu acho que é mais. Eu vejo que a metodologia ela se avalia nisso, na construção de um texto, né? Faz frases mais curtas, você vai trocando ideia. Num seminário, numa intervenção na aula, né? Numa construção, enfim, num congresso, que seja, né? Num currículo que você aprende a montar. Aí, beleza. Então, assim, sei lá, se tiver mais alguém que acha que prova é mais negócio, professor, eu prefiro prova e tal, aí eu precisaria realmente parar e pensar como fazer, porque eu não, eu não tava com essa ideia, justamente, para não ficar uma coisa quadrada, sabe? Aquela coisa mais careta e tal. Até, até dá para pensar qual que é a diferença entre resumo e resenha, sabe? Dá para inventar umas perguntas assim, mas, pô, eu fiquei pensando assim, é legal o cara trabalhar o resumo, trabalhar a resenha. Vamos fazer uma votação? Deixa eu ver aqui, nós estamos com. Tem 13, 12, né? Eu e mais 12 pessoas aqui. A turma, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12. Não, tem. Acho que tem duas pessoas faltando, duas ou três pessoas faltando. Aqui, deixa eu ver. Sei lá, a gente pode fazer essa votação. Quem que não está aqui agora? Deixa eu ver. Tem alguém que falou que não podia, estava com dificuldade. Mas eu acho que tem duas. A Gisele tá aí, tá. Ricardo Santos, Simone. Acho que Simone não está. Simone não está.
E tem mais alguém que não está. Vocês querem se manifestar, gente? Vamos fazer então. Comentem o que vocês acham. Pode abrir o microfone, ou pode escrever. A minha tendência é fazer como o primeiro bimestre, fazer 4 notas, 4 atividades, no caso seriam 2 do Qualivita, os slides e a apresentação, que pode ser em horário de aula mesmo, mais o memorialzinho, esse que eu estou explicando para vocês, que eu resumi, que acho que vai ser muito legal para vocês levar para a vida inteira. E o que mais que eu tinha mandado aqui? O seminário, apresentação, resumir. Sim, uma primeira proposta de artigo, né? Tá, 4-1, beleza. Tá, 5. O pessoal em geral está se manifestando para manter como a gente fez antes, né? Tá, a gente fica assim, fica aberto hoje até o final do nosso encontro. Fiquem muito à vontade no chat para colocar. E se vocês preferirem mandar só para mim também, tô com vergonha de falar, manda só para mim, não tem tempo ruim não, tá? Pode escrever à vontade, tá? Em princípio, pelo que eu estou vendo, quase todo mundo está preferindo manter nesse esquema das atividades, né? O que a gente pode fazer é assim, deixar bem combinadinho os prazos para não ficar uma coisa, professor tem pouco tempo. Por exemplo, esse do memorial, do resumê, eu achei que era uma coisa para fazer tipo em uma semana. Mas se vocês falarem, professor, eu prefiro entregar no fim do mês. Tá, tudo bem também. A gente pode negociar, deixar esticar mais um pouco. Eu fico só preocupado da gente esticar muito e aí a pessoa meio que esquecer, vai deixando, acaba esquecendo. É só essa a minha preocupação. Mas a gente pode... porque o seminário tem até o dia da... O seminário, os slides, né? E a apresentação oral é até o dia da apresentação. Então tem até o fim do mês aí. Já está com 14 dias? Que maravilha. Eu mesmo já tinha pensado nisso. Vou dar... Isso mesmo. Então está com 2 semanas para entrega. Gente, o que vocês acham do memorial, da gente ter o resumê? Eu vou dar uns exemplos aí. Seriam 2 páginas. Eu acho que é mais fácil do que a resenha. E a resenha foi tranquila, né? Mas eu acho que é porque assim você vai falar da tua vida, você vai falar da tua trajetória, né? Não é vou pesquisar um autor, pesquisar um livro. Não, você tem com você o que você precisa. É só questão de organizar, né? Então, beleza, 14 dias. Porque a minha ideia é que vocês fiquem mais à vontade no mês de junho, porque eu sei que vocês têm matéria que é prova mesmo, né? E aí eu sei, putz, professor, tô ferrada. Aí, beleza, eu respeito isso, mas aqui a gente pode ter ir trabalhando essa construção ao longo do semestre. Quando chegar lá, no final, tá tudo mais ou menos pronto, né? Tudo bem? Tá, e a gente fica o tempo inteiro aberto. Quando vocês quiserem abrir o microfone para falar, façam isso, fiquem à vontade. Se quiserem colocar no chat também, tá? Ideia é abrir alguns links aqui para passar rapidamente por essa questão do visões adicionais, né, do que eu expliquei para vocês do memorial resumê, e depois atender os grupos mesmo, já trabalhar no seminário, porque claro que eu não vou, ninguém solta a mão de ninguém, a gente está aqui à distância, mas eu vou dar uma força, tá? Então, deixa eu colocar na tela aqui. Eu não quero a sala muito quietinha, eu fico preocupado com vocês ficam quietinhas, porque vocês são super participantes, e eu fico assim, preocupado, né? Eu vou primeiro... só para vocês verem, aqui deve estar abrindo... Não? Estou tentando abrir para vocês aqui uma tela. Entrou para vocês a tela da informe epidemiológico? Apareceu só para a gente... Só para saber, apareceu a tela aí para vocês? O meu tá carregando ainda. Tá carregando? Tá bom, tudo bem. A internet de vez em quando dá uma osciladinha e tal. Mas não nem é essa página que eu vou mostrar, é só pra gente... Eu fui abrindo aqui a internet, aqui para vocês verem o que eu faço todos os dias. Eu entro aqui e vejo como é que tá o informe epidemiológico. Tá com a data de ontem. Vamos ver nesse meio tempo se já mudou alguma coisa. Vou tentar atualizar aqui. E aí eu vou abrir alguns links que falam de resumir.
Ó, tá carregando, tá tudo um pouco devagar. Vamos ver como é que tá. Pronto, a prefeitura soltou o de hoje. Ó, então aqui, cadê? Tá carregando o informe epidemiológico mais recente, só para vocês saberem como é que é. Ó, tá? Então isso, todos os dias a gente consulta esses dados e vai montando as curvas e avaliando o que está acontecendo. Né? O que aconteceu ontem é que deu uma zerada num índice aqui, que eu achei super estranho, e eu estou vendo que hoje voltou tudo ao normal, já voltaram a... tinha sido algum equívoco, enfim. Agora já está belezinha. Bom, eu tenho uma lista de links, que eu não sei se eu já liberei para vocês lá, mas eu vou colocar aqui, que são links que falam do que eu chamei de resumê, do memorial. Então, todos esses links eu vou passar para vocês depois, tá? Deixar lá no Aveia. Vou abrir o primeiro deles. Vou abrir uma nova janela. Viu? E acho até, gente, que a história de vocês fazerem uma narrativa para esse resumê vai ser legal, porque a gente pode ir identificando temas interessantes para artigo mesmo, né? Bom, então aqui, Sobrevivendo na Ciência, é um cientista que resolveu dar umas dicas de como construir memorial, tal, como escrever um memorial, né? Que tal colocar um pouco mais de tempero no seu currículo? Não ficar só aquela, só mandou o link. Não, então vamos agora fazer uma coisa um pouco diferente, né? Então, a primeira vez, aí ele conta a primeira vez que ele usa uma espécie de estilo informal, como se estivesse fazendo a narrativa do próprio memorial, para contar. A primeira vez que eu fiz um memorial foi horrível, nunca ninguém me explicou o que, que era, né? Não sabia onde começar. Na universidade só fui treinado a fazer currículo vitae, CV, né? E isso quando a gente tem um bom orientador. A nossa habilidade é simplesmente contar a carreira de maneira seca e burocrática, usando tópicos e listas. Me perguntei várias vezes, por que eu não posso simplesmente mandar o currículo Lattes? Aí esse cara foi ser contratado, passou por um evento lá, tinha uma banca de avaliadores e em vez de falar, não, tá tudo no currículo Lattes. Pô, o pessoal caiu matando, né? Ô louco, que é isso, né? Então, ele disse que ele foi humilhado. Ele falou, um dos membros da banca foi deselegante, pegou pesado e me humilhou em público, né? Faz parte da carreira aturar alguns colegas que precisam de uma sala para eles e outra para o ego, né? Para o ego, ele brincou. Bom, então ele sugere, né? Demorei um tempo, né? Para encontrar um caminho do meio entre a ousadia alemã, porque os alemães quando fazem o currículo dá aquela, né? Aquela narrativa imponente, épica, né? E a falsa humildade brasileira, que é a cultura de origem. Então, aquela, eu estou aprendendo ainda, fica muito, muito devagarinho e também não é legal, né? Então ele coloca, não, tive que estudar o caminho do meio. Esse cara trabalhou na Alemanha, então ele tinha os dois lados, né? Que diabos é um memorial? A história da sua carreira. É um documento onde, em vez de você ficar fazendo os fascinantes tópicos do currículo Lattes, você escreve explicando as suas escolhas. Por que você foi fazer o trabalho da terceira idade? Por que esse tema te chamou a atenção? Né? Demorei a pegar a manha, tal, tal, tal. Aí ele dá dá umas dicas de pessoas que têm memoriais lindos, fala até do Stephen King, escritor. Fala outras pessoas. Um memorial serve para vender o peixe, você vai colocar seus talentos ali. Um memorial pode ser feito de diferentes formas e pode ser interpretado de diferentes formas. Gente, aqui uma dica. Quando você vai escrever uma narrativa dessas, é interessante quando você tem essa possibilidade, né? É você calibrar o teu texto pensando em quem vai ler, né? Então, se você vai fazer uma entrevista ou então você vai enviar esse material para uma pessoa de uma empresa, sei lá, de engenharia, talvez você queira enfatizar um certo aspecto do teu trabalho, das tuas qualidades. Se você vai mandar para eventualmente um edital cultural, você vai enfatizar outras coisas, né? Se é para uma universidade, para um estágio, você vai mudar um pouco, né, a maneira de contar. Não é que a tua vida mudou, não, a tua vida não mudou, mas você vai valorizar algumas coisas, reduzir outras, não é isso? Então, o memorial a gente vai
Por isso que a gente faz um primeiro padrãozão e depois você vai adaptando. Ó, só assim meio em confidência aqui contando para vocês. Eu tenho aqui no meu computador, tenho 3 modelos de currículo, de narrativa assim, currículo, como chama? 3 resumos, tá? Da minha carreira. Tem um que é técnico, frio e calculista, nessas coisas que às vezes pedem. Você vai mandar um projeto CNPq, eu mando esse, né? Tem um outro que é mais sobre, vamos dizer, mais de ensino, tal, que tem a parte técnica também, e tem um outro que é cultural. Evento cultural, fala, dá um resumo. Aí eu mando esse outro aí. Então, isso com o tempo vocês vão fazendo, né? Tá? Então é você saber quem que vai ter uma noção de para onde que você vai mandar isso, tal. Como é que você chega no Carnegie Hall? Como é que você chega a fazer um excelente trabalho? Praticando, né? Fazendo, né? Muito bem. Que mais? O que conta no emprego no exterior, muitas vezes é esse resumo que você faz. É a história da sua carreira, você começa de um ponto que seja. Não precisa dizer assim, eu nasci na maternidade e tal. Não é isso, gente. Né? Pode ser outra coisa. Desde a infância, a música é muito importante para a minha vida. E meus estudos começaram muito vinculados. Eu posso começar a contar a minha vida desse jeito, por exemplo. Né? Cada um vai ter as sua trajetória. Né? O estilo tem que ser narrativo. Gente que gosta de teatro, gente que gosta de cinema, gente que lê romances, essas pessoas vão ter super facilidade para fazer. Porque a coisa da contação de histórias, né, de você escrever um texto gostoso de ler. Eu fiquei super feliz de ver esse site aqui, porque esse cara fala assim, a jornada do cientista, né? Ele dá em algum momento aqui ele fala assim, tem um cara que é um exemplo para mim de escritor, é o Neil Gaiman, é um cara que é o meu escritor preferido, assim, um cara que eu adoro. Então, e aí quanto ao formato, o limite de tamanho, isso aí depende um pouco, né? Dividir em sessões ou não. Em geral, a gente não precisa dividir, a menos que peçam, entregue o memorial, dividir, mas normalmente não precisa. E no final, algumas pessoas querem fazer um memorial e colocar aquela parte mais, vamos dizer, mais chata e formal. Número de artigo, número de congresso, essa parte mais técnica. Aí, eu acho assim, não precisa. A minha sugestão é, coloque o link do Lattes. Copia o link do Lattes, que vocês já fizeram, e no final coloca, para mais informações, acesse o currículo Lattes. E copia o link. E aí lembra, testa o link para ver se está abrindo direitinho, tá bom? Se o endereço está copiado certo, se está com 2 pontos, essas coisas, tá? O que eu devo colocar? Se você tiver algum prêmio, algum destaque assim, você coloca. Os lugares onde você estudou e trabalhou, você coloca. As atividades principais, né, em pesquisa. Publicações, vocês acho que talvez não tenham tantas, mas assim, o cara que tem 50 publicações, 50 artigos, ele vai colocar 3 ali, sabe? Que deram mais relevância, tiveram mais relevância, 3, 4, 5 no máximo, sabe? Vai dar uma resumida mesmo. Serviços à comunidade, né? Sociedade. Então você vai contar essas coisas. E outras informações que sejam relevantes. Por exemplo, você pode falar das línguas, né? Eu sempre tive interesse por estudar línguas, tenho facilidade com inglês, estou disposto a aprender. Médicos Sem Fronteiras. Vocês sabiam que o Médicos Sem Fronteiras absorve também assistentes sociais, né? Acho que vocês sabem disso. É belíssimo o trabalho deles e eles têm vagas para psicólogo, para assistente social. Nossa, eu sinceramente eu tenho momentos que eu penso assim, nossa, minha vida não está completa. Eu acho que um envolvimento desse nível assim seria sensacional para mim. Ainda estou aprendendo, um dia eu chego lá, né? Bom, e aí, esse cara, você vê que ele colocou detalhado, keep calm, não criemos pânico, não criamos pânico, né? Tá, uma coisa que ele coloca aqui que é importante, meio básico, né? Não minta. É para você narrar a sua trajetória, não é para você narrar a trajetória de um super-herói. Eu sou a Mulher Maravilha, não sei o que. Nada a ver. Fala, valoriza as tuas qualidades, mas não vai dizer que você é aquilo que você não é, né? Então, a gente tem essas viagens. Bom, enredo. Tem personagens no memorial.
O memorial tem pessoas, é que eu falei, minha professora tal, naquela época tal, marcou muito a minha vida porque isso, né? Ela estava assim, nas últimas semanas de vida, ela estava dedicada, com um amor, sorriu assim, do fim das forças dela, ela estava ali generosamente transmitindo conhecimento. É um personagem. Mas ela existiu, não estou inventando isso. Isso é fato, só que eu estou narrando, valorizando isso. Então, ou então para algumas pessoas, sei lá, a trajetória do meu pai me inspirou, porque ele fez isso. No meio da vida ele mudou de carreira e resolveu ser cantor e eu entendi que é relevante. Beleza, pode ser que aquilo faça sentido, né, na tua trajetória. Personagens fortes ajudam. Então, você não fez a tua vida sozinho, gente. Ninguém fez a vida sozinho. Eu fiz tudo, aprendi tudo sozinho. Você não vai, ninguém vai querer papo com você. Se você aprender tudo sozinho, continua sozinho, entendeu? É legal que você fale, ó, tive inspiração, tive apoio assim, assado, né? Conheci tal pessoa. Gente, vocês sabem quem está fazendo aniversário hoje? Hoje é uma data mundialmente importante. Para tudo aqui, né? É uma data super importante. Alguém que se dedicou a vida inteira a entender as pessoas, a trabalhar com as pessoas, a escutar as pessoas, né? Estudar. Algum palpite? Esse cara é uma inspiração para mim. Provavelmente no futuro resumir meu, eu talvez acabe citando esse sujeito, que é Freud, Sigmund Freud, fazendo aniversário hoje. Olha isso que legal, né? E ele é um cara que eu estava lendo agora há pouco, um texto dele, onde ele presta homenagem. Ontem foi Marx, que fantástica esse período de maio, mês de maio é bem legal, né? Nossa, eu não sabia do Marx também, passei batido na correria. Então, estamos entre caras importantes. E aí ele conta da vida dele, ele fala. Nossa, eu tenho até aqui perto um texto, depois se vocês quiserem curiosidade eu posso ler. Ele contando, narrando, né, um momento crucial da vida dele, que foi o estágio que ele fez com um super professor francês, né, que estava estudando histeria, e ele começou a estudar histeria. Na época, as pessoas achavam que histeria era coisa de, pessoal, é frescura, sabe? Tinha um pessoal meio do mal mesmo, daqueles médicos que fechados, não queria, arrogantes, tá? Isso aí é coisa de mulherzinha. Falavam absurdos, né? Isso é coisa de mulher, isso é frescura, não sei o quê. E aí o Charcot exigiu respeito. Falou, não, esses pacientes são gente, tem que ser respeitado, isso não é mentira, não, eu vou estudar. E ele resolveu que ia passar a vida dele dedicado a isso. Esse cara ficou 40 anos no hospital estudando aquilo. E ele exigiu respeito. E aí Freud fala assim, o cara que mais marcou a minha vida foi o Charcot. Né, uma das pessoas que mais marcou a minha vida. E fala coisas lindas dele nesse texto. Bom, sabe quanto tempo ele trabalhou com o Charcot? Com esse cara que foi a grande inspiração dele? Ele esteve num hospital acompanhando, né? Ele foi aluno, né, do Charcot. É coisa de 5 meses, até não chegou nem a 5 meses, de 4 para 5 meses. Olha só, e por esta etapa da vida dele, ele fala, aquilo ali definiu minha vida, definiu meu rumo. Né? Olha aí. Então, sabe as dicas? É por aí que você vai construir tua trajetória, né? O sentido do que você está fazendo, às vezes, são encontros muito importantes, né? Tá, não minta no memorial. Aí ele termina dizendo isso, né? Que a gente já comentou. Beleza. Deixa eu ver, tem algum outro link que eu queria passar para vocês. Deixa eu copiar aqui. Tem um outro site que fala também do memorial. Como eu falei, o memorial é uma coisa mais extensa. Vocês vão fazer um resuminho disso, tá? Uma versão condensada. Eu vou abrir agora um outro que é esse aqui. Ele é mais assim aquela coisa de o que é um memorial, né? O objetivo desse documento é fazer um resumo da sua vida acadêmica, da vida acadêmica da pessoa. A ideia principal é semelhante a de um currículo, porém com detalhamento sobre a vida acadêmica, científica e cultural. As tuas experiências culturais são importantes de aparecer aqui, né? E ele fala de memorial, mas se você olhar aqui a figurinha, resumir, né? Recomenda-se que inclua sessões. Esse cara aqui, ele tem uma visão mais formal, ele acha que tem que organizar um pouco mais. Eu gosto muito daquela versão mais narrativa mesmo, mais livre, né?
pode ser desde algumas linhas até várias páginas. Comece com o nome completo, dê sua posição atual, mencione um prêmio recente. E uma dica que esse cara dá que é legal: termine com uma frase pessoal curta. Você pode colocar um pensamento seu, alguma ideia, se fizer sentido, né, gente? Assim, dentro do contexto da tua trajetória e tal. Ele fala assim: uma dica importante. Cuidado para você não ficar tão empolgado quanto que nem assim, tipo, Ricardo, eu sei que você deve ter tido uma vida incrível, né? Porque experiências muito diferentes, né? Mas uma dica é: cuidado para a gente não, quando está escrevendo uma narrativa de uma trajetória, a gente não fica tão, às vezes fica tão empolgado com a minha infância, adolescência, não sei o que, a juventude, e aí você fala, romantiza, e aí quando chega nas últimas 3 linhas, bom, atualmente eu estou trabalhando assim, estou estudando tal coisa. Cuidado, porque aí fica desequilibrado, né? A pessoa fica com a sensação, pô, mas o cara era uma criança tão interessante, um adolescente tão interessante, e agora ele terminou frio, assim, né? Então, dá uma lida depois para ver se ficou assim, aquela narrativa, né? Que o teu passado é super importante, mas que hoje você tá aqui para fazer a diferença, tá? Que eu sei que vocês estão mesmo, né? Bom, esse cara fala que ele gosta mais quando a pessoa escreve, mas não na primeira pessoa, né? Então, Paulo Barja teve sempre interesse por música, tal coisa. Eu gosto, para este tipo de construção, eu acho que cabe a primeira pessoa. Eu acho que fica legal. Mas não tem certo ou errado. Tem gente que prefere colocar na terceira pessoa, falando de si mesmo, e tem pessoas que colocam na primeira pessoa. Isso não tem certo ou errado. Tá? Então, são duas versões diferentes aí. Eu acho que fica meio esquisito, às vezes, você ficar falando como se fosse. Isso mesmo, Estela, Estela, eu penso que nem você. Você está contando a trajetória da sua vida. E aí, ficar falando em terceira pessoa, eu acho meio pedante, sabe? Eu acho que fica arrogante. Então ele conheceu o tal professor. Meu, então conheci tal professor e isso me marcou, né? Sei lá, eu sou mais da informalidade aqui. Não é conversa de boteco, cuidado, não é colocar palavrão, nada disso. Mas é assim, mais livre, né? Mais solto. O memorial acadêmico é utilizado principalmente na sua apresentação, então você usa isso para treinar aquilo que você vai falar, às vezes numa reunião, num encontro, né? Vou dizer para vocês, eu entrei faz algum tempo que eu sou do conselho, enfim, da Câmara Técnica de um conselho da Associação de Proteção Ambiental, da área de proteção ambiental de São Francisco Xavier. Bom, eu tive que fazer uma apresentação quando eu entrei, né? Se eu tivesse feito, eu não estava naquele momento assim com um resumê, com um currículo assim narrado na mão, eu tinha o link do Lattes. Naquele momento era mais importante se eu tivesse uma historinha assim, pelo menos treinado, ensaiado, ia me ajudar. Mas eu acabei me virando, mas assim, vai ser legal vocês terem isso, né? Bom, o que mais? Daqui é isso, né? Desse link era isso que eu queria dar, esses toques, essa dica. Então você vê que são versões um pouco diferentes uma para outra. Aí tem um que é o mais especificamente o resumê mesmo. Esse aqui eu acho que eu já tenho aberto. Peraí. Vamos ver se ele carrega aqui. Aqui a dica, o lema, né, é less is more, ou seja, menos é mais, né? Então, aquela coisa de fazer condensado. É melhor que ele seja mais para curto do que ele fique uma coisa muito longa que a pessoa fica, nossa, essa pessoa está me enrolando, sabe? E a pior coisa. Então, se você fica muito entediado quando olha o currículo Lattes, tá? Faz uma personalização, coloca ele de modo narrativo, mas resume, né? Aí tem um monte de brincadeira que ele faz com o Lattes. Olha as sessões do Lattes, mas eu vou ignorar, tá? Tô brincando. É uma versão enxuta do currículo, bem enxuta. Coloca o que é essencial, né? No Brasil não se usa muito, mas no exterior todo mundo sabe, isso é quase que obrigatório. Tem gente no Brasil que faz isso e que dá outro nome. É até bom a gente lembrar e falar, eu estou lendo aqui, estou lembrando. Quando você vai mandar um projeto para a FAPESP, eles pedem para você mandar a súmula curricular. Então, é isso, é um resumê.
É um texto que você escreve narrativo que tem no máximo 2 páginas. E o legal é que a FAPESP coloca assim: se você passar o número de páginas, nós vamos jogar fora o resto. Eles meio dão uma dica assim: o limite é tanto, se você passar, o azar é seu. Né? Claro que eles não falam assim brincando, mas fica nas entrelinhas ali. Né? Qual deve ser o conteúdo, formação acadêmica, projetos, publicações, coisas que te distinguem, sabe? Como escolher o que entra em cada escolha uma renúncia. Aqui são coisas. Depois vocês jogam com calma, vou passar esse link, eu não quero perder muito tempo, né? Sintonia temática, você fala dos temas que te interessam, né? Pensando aqui ele dá um exemplo completamente diferente, uma coisa que o pessoal da comunicação às vezes faz, é uma coisa mais específica da área deles, mas eu vou mostrar, né, no sentido de vocês verem como é que existem pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Hoje em dia tem muito o que? Rede social. Instagram tá bombando, as pessoas se apresentam no Instagram, às vezes, né? Twitter, enfim. E ali tem LinkedIn, né? E aí o que acontece? A linguagem visual é importante. Aí essa moça aqui, ó, que eu vou colocar na tela, olha o que ela fez. Ela resolveu fazer um infográfico. Nenhum manual de ciência, nenhum manual de metodologia, nada vai falar dessas coisas para você. Faz um infográfico para contar a história da tua vida. Porém, nós estamos no século XXI, nós estamos no momento de importância do visual, do design, e ainda mais em contexto de pandemia, né, que a gente não está se vendo presencialmente. Então, pronto, aqui, ó. Eu sou a Priscila, estou em busca de uma oportunidade de trabalho, se apresenta, fala o que ó, onde é formada, conhecimentos, habilidades técnicas, faz uma coisa legal que é uma linha evolutiva, ali, uma cronologia, tá vendo? E no final, contato. É super resumido, mas, pô, para colocar numa rede social, não é? Você coloca um textão, as pessoas não leem, né? Então, resumir, é um currículo enxuto, mega enxuto. É utilizado em fases preliminares de disputa por bolsas, empregos, auxílios no mundo inteiro. O que ele coloca? Sempre que você tiver muitas coisas, se tiver feito, pega as principais coisas. Né? Aí publiquei 8 artigos, coloca os principais. Né? E você pode ficar livre. Esse cara é daquela turma que faz livre, faz o teu estilo. Tem outras pessoas que acham que tem que ser mais formal. Eu acho que dá para achar um meio termo aí, né? Tá bom? Gente, se vocês pesquisarem, eu mesmo tenho mais 1 ou 2 links que eu separei aqui que falam desse tema que eu estou apresentando para vocês. Mas eu não sei, eu acho que já deu para entender, né? O que vocês acham? Vocês querem ver mais algum link, alguma coisa? Ou a gente tá. Vocês estão tranquilas com isso? Tem um link que é um exemplo de memorial. Deu, né? Tem um link que é um exemplo de memorial. É um pesquisador russo que veio para o Brasil. Então esse cara tem muita coisa para contar. Só que o dele, ele é muito bom, mas é um pouco longo, né? O de vocês vai ser menos. Mas eu vou mandar depois também esse, mais por curiosidade. O cara que tem um blog de ciências e aí ele, enfim, fez uma postagem sobre isso. O de vocês, eu coloquei lá na tarefa, o Ricardo já andou olhando, né, no site, 2 páginas. Tá muito parecido com a formatação da resenha, sabe? A4, mandar de preferência em PDF, pode ser Word, PDF, enfim, mas assim, A4, margem, aquelas margens padrão, lá, eu escrevi tudo direitinho, espaçamento 1,5, Arial 12, né? Então é mais ou menos o mesmo tamanho da resenha. Lembrando que esse vai ser o primeiro que você, acho que para a maioria de vocês vai ser a primeira vez que vai estar fazendo isso. Mas no futuro, vocês guardem isso e vocês vão ampliando. Então, daqui a 20 anos, você vai ter um resumo de trajetória muito maior, né? Mas com certeza vai ter umas 2 ou 3 frases que vão ser parecidas ou iguais ao que você está fazendo, o que vocês vão fazer agora.
sabe aqueles momentos-chave? Provavelmente vocês vão aproveitar. Que na vida a gente só começa do zero uma vez, depois a gente vai ali, o que, que já tem, o que, que eu já fiz, né? Tranquilo, então? Momento para dúvidas e perguntas e comentários. Vou até fechar meu microfone que eu estou falando pra caramba. Podem falar à vontade se quiser. Todo mundo tranquilo? Tá.